O Rafa, eu falei pro Rick já que ele tinha que ter sido o segundo convidado, na minha opinião, ele... Só que aí a gente ficou esperando ele comprar um microfone, né? E isso aí já é uma lenda, cara. A lenda do microfone. A lenda do microfone do Rafa. O cara foi pros Estados Unidos e não comprou a porra do microfone. É que eu não achei ele ainda pra comprar, Ele tem que ser... então por isso que eu nem comprei ainda. Você não achou o microfone perfeito, né? Não achei ainda. Eu não contei um negócio pro Rick que foi muito engraçado. Deu match no Tinder, o microfone dele. Então. A gente se encontrou em São Paulo, né, Rick? Eu, o Rafa, o César e o Mike. E foi muito esquisito, cara. Eu ouvi a voz do Rafa pela primeira vez sem ruído. Sim. Tá ligado? Sem ruído. Foi muito esquisito, sim, cara. Eu achei muito bom. Desde que a gente se conhece, eu tô com o mesmo microfone. Esse mesmo microfone maravilhoso. Sim. E agora eu tô tendo que gravar com o celular, né? É tipo escutar o C3PO, só que fora do C3PO, né? Pela primeira vez, assim. Foi muito estranho, cara. A sensação lá, tipo... E agora, parando pra pensar, eu acho que eu nunca conversei por áudio com o Rafa. Acho que essa é a primeira vez. Você já tinha ouvido minha voz, pra falar a verdade? Eu tinha escutado a sua, mas acho que a gente nunca tinha conversado mesmo por voz. Muito estranho. A lenda do Rafael. Tão stalker, Rafa. O Rafa é tão lenda, cara, que circulam uma foto circula do Rafa pela internet apenas. E eu tenho posse dela. Circula, entre aspas, na verdade é você que circula ela. A lenda do Tem uma Rafa. foto que circula e é por causa de mim. Ele tá falando aqueles caras que, mas na verdade é só ele. Ele é aqueles caras. Pois circula uma cara, foto. Sabe o que ia ser legal? Se você conhecesse o Rafa pessoalmente, ele era tipo uma mulher de 40 anos, sabe? Com uma voz um pouco mais... com pigarro. Eu já recebi de tudo. Acho que quando o Hugo viu minha foto... por algum motivo eu achei que você era mais gordo. Nossa. Não sei porquê também. Voz de gordo, Rafa. Achei que você era mais gordo, é ótimo. É engraçado. Eu acho que o pessoal vê o volume da sua produção, né? E eles não conseguem imaginar você fazendo outra coisa na sua vida. Eu acho que eles imaginam você comendo Cheetos bola e fazendo gesture drawing, sabe? Aí eu já uso, tipo, o pozinho do Cheetos pra fazer uns cores sépia, tá ligado? Assim, pra aquele coisa profissional. Pozinho de Cheetos e cola branca, né? Pra fazer pintura. É o pastel, tipo, de pobre. Nossa, eu lembrei de uma coisa horrível, cara. Quando eu tinha uns 13 anos, tava naquela vibe das lan houses, né? Então todo mundo ia pra lan de fim de semana jogar CS, jogar Clássico. Battlefield, sei lá, o que fosse. Uhum. Eu tinha dó de quem ia pra jogar Age of Empires, dava tempo de uma partida. É verdade. Mas, aí... E a galera lá da Lan House que eu ia vendia um Ruffle Cheddar. E todo mundo comprava o Ruffle Cheddar. Só que o que eles faziam? Eles comiam o Ruffle Cheddar jogando. Então os mouses... Nossa, que nojeira, é uma coisa que eu não sei cara. descrever pra vocês. Mas se fosse, tipo, antigamente suficiente, seria tudo aquela cor meio branca, já amarelada, tá ligado? Acho que daí já camuflava mesmo. Nossa, que horrível. O branco de antigamente, ele sempre amarelava, né? Mas na verdade, o que ninguém conta é que era mão de Cheetos aquilo. Mão de Cheetos. Aí dizia, tipo, não, é envelhecido mesmo. E eu lembro na época de mouse com bolinha, que eu tinha um mouse com bolinha, que ele enchia de pó sempre dentro, ele enchia de uma substância estranha que parava de rolar. Então era horrível. Então eu tinha que abrir e limpar as rodinhas, cara. Assim. Sim. Era cirúrgico, né? Sim. Com palito de dente ali, você ia tirando aquela caca, né? Metade era Cheetos bola. Pois hoje em dia é só no teclado, né? Nossa, cara. Você tem que, às vezes, bater um teclado pra cair tudo aquelas comidas. Nossa, eu comi esse macarrão faz uns 3 meses já. Olha só, cara, se você quer fazer uma experiência antropológica, é assim, você vai sentir um arqueólogo. Se você abre o teclado e tira as teclas e vira o teclado e bate. Cara, a sua história vai ser contada ali. Começando bem o podcast já. Falando de... Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. Eu sou o Rafael Zanquetin. Essa foi a voz de radialista do Rafa. Eu sou o Rafael. Pós-grito também. Então, minha voz está mais grossa. Eu posso fazer uma voz de radialista que nem o do Henrique. Que nem a do Henrique, como assim? A Letícia Gillett, né? Que tem a voz de radialista. Nossa, cara. Iconic, boa tarde. Rafael Zanquetin.
esse que é o terceiro participante não oficial do Iconicast, que já apareceu em tantos Iconicast sem ter falado uma frase, hein, ó. Só de citações. Verdade. De tanto que eu cito o Rafa, que ele já virou o terceiro participante não oficial, cara. Eu tenho que pagar, né, pela propaganda já, né, falando nisso. Uma propaganda, né? Vou fazer um merchandise. Você tá vendendo minhas camisas também, já tá muito maneiro. Valeu, cara. Valeu. Não, o contrato tá bem explícito, né, que eu tenho que fazer isso. Cara, mas não é à toa, Rafa. Você é um dos maiores exemplos aí de artista que eu tenho, cara, de verdade. Então, Ixi, tenho que citar mesmo. Não vou. Só queria dizer isso, e aí a gente pode prosseguir. Valeu, cara, valeu. E o Rafa, pra mim, ele sempre foi uma lenda, assim, pra mim, né? É a lenda do Rafa Elzak, primeiro, porque realmente, assim, não dá pra você ver foto dele, é impossível. Segundo, que a voz dele também é rara, vocês estão vendo algo raro aqui, vocês estão vendo a pedra filosofal aqui. E o trabalho dele que eu não acho que ele é humano. Eu tenho uma teoria que o Rafa, ele tem alguns assistentes, alguma coisa assim, sabe? Do tipo, faz os meus estudos pra mim, e aí vocês transferem o conhecimento de vocês de alguma maneira pro meu cérebro. Transfere. Enquanto isso, eu tô fazendo outras coisas. Porque o volume de coisa que ele faz, e na qualidade que ele faz, assim, é uma coisa que, pra mim, é quase que inconcebível pra alguém, nos limites do ser humano. Então, Rafa, minha primeira pergunta é, você é um ser humano? Cara, eu sou um AI, na verdade, mas... Eu sou um Goblin. A foto do perfil do Rafa é um Goblin há não sei quantos anos. Pois é. Não, cara, consegui fazer tudo sozinho, assim. Tive muita dificuldade também, que nem com todo mundo, mas no momento que foi, dei um treino para o mais, cara. Aí, é mais uma conquista pessoal ficar trabalhando todo dia mesmo. E é muito divertido e gostoso. Você acha que o seu crescimento foi exponencial, então? Foi? Mais ou menos. Foi bastante... Eu digo que é bastante trabalho duro, que nem todo mundo fala, né, cara? Assim, eu comecei meio tarde, assim, pelos parâmetros, que nem do Mike da vida, assim, que o Mike tem 15, né? Pois é. Comecei meio tarde, mas eu sempre ficava naquela, nossa, quero ser legal, assim, quero ser um bom artista. Mas eu nunca acabava assim... Quero andar com os caras legais. Isso, eu tô aqui jogando meus joguinhos e queria ser que nem os caras legais que fazem os jogos. Mas no final das contas eu acabava não fazendo, sei lá, você ficava só sonhando, qualquer né? Desculpa. Eu ficava arranjando desculpa pra mim mesmo, até que chegou uma hora, não. Tem que levar isso a sério mesmo. Aí depois disso, nossa, depois que você começa, a parte mais difícil mesmo é você começar. Depois que você começa, vira praticamente rotina, assim mesmo. Não vira qualquer coisa. Vira que nem você tomar café da manhã. Que nem tomar café da manhã. Olha aí. É estranho, só um adendo, só pra terminar. Eu não tomo de café da manhã. Não toma. Então, não. Seu café da manhã é fazer um sketch, né? Sim. Aí eu amasso ele com... Eu como sketches no café da manhã, garoto. É isso. Cara, mas eu fui testemunha total. E isso é um dos maiores motivos que o Rafa é uma das minhas maiores referências também. Assim, eu falei que ia parar, mas eu continuei, né? Desculpa. Não, manda bala. Fala o que você tem que falar. Fala o que o seu coração está dizendo. Não, mas é interessante, né? Que eu sempre falo do Rafa, como aqui no cast e pras pessoas lá da guilda também. Eu sempre cito ele de exemplo, exatamente porque eu acompanhei essa evolução dele. E eu acompanhei numa época que era muito ruim pra mim, assim, sabe? A minha produção era muito baixa, eu não fazia nada. E a constância que o Rafa produzia e postava, né? Eu acho que sempre foi muito inspirador, só que eu acho que durante uns 2 anos da minha vida eu fui mais ou menos que nem o Rafa. Eu falava, nossa, olha que da hora o Rafa produzindo aí, hein? Que bacana. Um dia eu quero produzir que nem ele. E eu não fazia. Então eu também criava muitas desculpas pra mim. E trocando muita ideia, a gente vê que, cara, não tem segredo, né? E uma das coisas muito mais bacanas, assim, do trabalho do Rafa é que eu acho que ele, pra mim, ele desmistifica um pouco o processo, né, cara? É hard work, né? Você tem que produzir. Produz. Não tem segredo, cara. Você vai ficar melhor se você produzir, né? E com guia ainda, com pessoas te auxiliando, é mais fácil ainda, né, cara? E ver essa produção do Rafa, pra mim, sempre foi inspiradora. Eu lembro até hoje, Rafa, a primeira vez... Eu já te contei isso, né? Mas a primeira vez que eu te encontrei, que eu conversei com você... Cara, olha, eu não sei como... Eu acho que foi o Pedro Amato.
Mas eu não sei como eu parei numa chamada do Skype com vocês. Do Skype, tipo, eu não lembro. Eu tenho um lapso de memória que um dia eu tava no Skype conversando com você com o screen share ali no Skype mesmo, não tinha Hangout na época, e você me mostrou a ilustração que você tava fazendo, lembra? Aquela... É uma menina... Eu não lembro qual a ilustração. Eu lembro exatamente. Eu lembro... Era uma que tinha um... Qual que é? Era uma menina hiper detalhada, em cima de uma pedra que tinha umas gramas, e de fundo tinha um castelo caindo numa cachoeira, era um negócio, tipo, hiper detalhado. Nossa. Sabe qual que é essa? Eu lembrei. Eu lembro que acho que eu tomei, tipo, 6 meses da minha vida e, tipo, ficou uma merda no final. Mas eu aprendi, né? Tipo, eu aprendi o que não fazer. Cara, o Iconicast tá virando um depoimento de amor, né? Pelo amor de Deus. Não é depoimento de amor, eu só tô comentando que eu achei muito engraçado, porque eu conheci o Rafa muito do nada. A gente tá falando de quantos anos aí? Nossa, faz 4... 2010? Não, nossa, 4 é 2013, cara. Meu Deus. É 2010, 2011, cara. É verdade, né? A gente trabalhou pra editora, cara. Ô, Rafa, você falou uma coisa muito legal, né? Que você ficou 6 meses numa ilustração que você odeia hoje. Ou que você acha que não aprendeu tudo que você não devia fazer. Mas que isso é importante, porque, por exemplo... A gente pega essa ilustração hoje e massacra, né, Rafa? Nossa, total. E eu vejo, por exemplo... como a gente conversou no primeiro podcast lá atrás, com o Cezinha Rosolino, que ele demorou uns 3 meses pra fazer a Sunset Guardian dele lá, que ficou maravilhoso. E depois ele fez uma do Yasuke, ele demorou um dia pra fazer e ficou no mesmo nível, né? Eu acho que você consegue obter esse tipo de resultado agora. Mas esses 6 meses foram totalmente necessários pra que você quebrasse essa barreira do tempo, você não acha? Não, tipo, eu digo assim, mas todo mundo acaba pensando, não, então eu não vou acabar, eu vou fazer só mais rápido. Não. É tipo um caminho que todo mundo vai ter que trilhar, assim, não tem o que fazer, que nem o Mark tava falando. De qualquer jeito, sem você saber ou não, você só, tipo, trabalha duro e coloca um monte de tempo em cima, que você, tipo, pelo menos vai saber o que não fazer mais. Que nem você falou, a mesma coisa que o César falou, as minhas hoje em dia, tipo, uma semana, tipo, é folgado pra mim fazer uma ilustra. É normal, assim, das do Hearthstone. Uma semana é totalmente... eu faço tranquilo e tem tempo de sobra ainda, sabe? Mas tipo, eu precisei passar por 6 meses pra saber o que eu tava... Tipo, o tanto que eu gastei de tempo e o quanto foi desnecessário eu ter gastado tanto tempo assim que não serviu pra nada. Que nem, tipo, fazer uns prédiozinhos... Nossa, tava fazendo janela por janela nos prédios lá atrás que... Tipo, hoje em dia nem eu sei mais onde que tá essas janelas, sabe? Ninguém vai ver. Coisas desnecessárias, Pois é. Mas eu acho que é importante passar por isso, né? Nossa, é muito importante isso, porque se você, tipo, ninguém fala isso pra você, eu não tive ninguém que falou isso claramente pra mim, então foi mais no aprendendo errando mesmo. Muito pra mim, muito mesmo. Então, basicamente, com esse podcast, a gente tá economizando as pessoas alguns meses aí, né? Não. Tipo, eu não quero ser bonzinho o suficiente também, não. Eu acho melhor todo mundo fazer e aprender, que daí todo mundo, tipo, acaba criando uma casca grossa, assim, na sua parte artística e consegue, tipo, fazer mais coisas ainda. Casca grossa. Você pode definir casca grossa pra mim? No seu conceito de casca grossa? Aprender, tipo, tipo, saber que você vai fazer coisas erradas e você tem que postar mesmo, né, Marco? Né? A gente vai falar sobre tipo, isso. Não ter dó de você mesmo, tipo, é um processo, tipo, eu falo isso, geralmente as pessoas falam que a arte não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, não é nem isso, tipo, cara, é uma jornada da sua vida inteira. Daqui 20 anos, eu com certeza não vou gostar das coisas que eu tô fazendo hoje, mas isso é uma coisa totalmente normal. É uma coisa que eu já entendi que vai acontecendo. Nem 20 anos, no próximo ano já não vou gostar. Porque eu vou acabar evoluindo e nunca vou parar. É você entender a jornada e entender que você tem limitações hoje em dia e não ter vergonha disso, né? Abraçar isso. Né? Exatamente isso, exatamente. Tipo, e postar pra você, tipo, perder essa eu não gostei disso, então vou postar. Ou tipo, eu tô fazendo um trabalho pra um cliente aqui, mas eu não sei se ele vai gostar ou não. Não, tipo, se você, tipo, postasse mais e a sua autocrítica fosse um pouco melhor, você saberia já o momento que é pra mandar ou não. Olha, toma esse tapa na cara, sociedade. Você não acha que um artista que posta um trabalho que ele posta sem gostar exige um desprendimento do narcisismo interno dele muito grande? Posso falar sobre isso? Por favor. Pode.
Isso foi uma das coisas mais importantes que o Rafa já me ensinou, assim, cara. Eu já comentei isso aqui no cast, se não me engano. E uma vez ele chegou pra mim e falou, ó, produz, posta, porque essa arte não vai mudar a sua vida. E isso, cara, pra mim foi bem duro, assim. E é bem difícil até hoje, cara, que... Eu até faço uns desenhos escondidos, assim. Do Rafael, porque se ele vem em algum lugar e vê que eu não postei, ele fica até bravo, cara. E eu acho que a pessoa, ela evita postar algo que ela não gosta com medo de ser desmascarada, de repente. De ser taxada como alguém que não faz algo bom o suficiente. Você não acha que tem um pouco disso? Total, cara. Que eu não comentei que eu queria sempre ser visto como um cara que não errava, né? E isso é perigoso. É perigoso porque eu acabava não produzindo e parava realmente. Eu fiquei coisa de 2 anos sem produzir peça pessoal. Exatamente por esse medo de... Ah, não, se eu produzir alguma coisa... Deixa aquele meu portfólio ali, porque tá ok, sabe? Eu não vou produzir mais nada, porque vai que eu coloco alguma coisa aqui... 20 quilos de argila, entendeu? É perigoso, né, cara? Pra mim foi extremamente maléfico esse tipo de pensamento de não postar nada, não produzir nada, porque eu fiquei estagnado, não evoluí durante muito tempo. É meio que na música, todo mundo achando o hit perfeito, mas não acaba não sendo assim. Você acaba tentando fazer uma peça, não, essa peça é que vai ser o exemplo de tudo, mas não é assim, quando as pessoas veem seu trabalho, eles veem o todo mesmo, desde da onde você estava até onde você chegou, isso é muito importante também. Com certeza, eu acho que a Lois nos tem uma lição importante sobre isso, que ela postava as coisas mesmo que ela não gostava, mas porque o público dela gostava de ver não só a arte, mas o progresso dela, né? Isso é muito importante. Agora, Rafa, eu quero te fazer uma perguntinha. Você comentou, por exemplo, de que é interessante postar artes que você não gosta, correto? E quando você posta artes que você não gosta, eu acho que isso não acontece com tanta frequência mais, porque o seu trabalho tá num nível muito saiyajin. Mas vamos supor lá mais pra trás, que você postasse uma coisa que você não gostava. Como que isso te afetava internamente? E como que as pessoas recebiam isso? Porque o grande medo do artista é a recepção, né? Geralmente os likes, esse não ganha tantos likes de Facebook. Eu acho que depois que você começa a postar bastante, você começa a perder essa mania de, eu tô postando, sei lá, porque eu quero que as pessoas gostem. Você acaba, eu tô postando só pra postar, sabe? A gente tava falando uns tempos atrás no Hangout que o jeito mais hardcore de ser artista é você fazer um desenho por dia e jogar fora. E não mostrar pra ninguém. Esse é o jeito mais, hardcore que existe, porque você tá evoluindo, mas só pra você mesmo e foda-se o resto, sabe? Mas é legal, às vezes, você tem pelo menos um social, assim... Nossa, eu já conheci um monte de pessoas só por eu estar postando e consegui um monte de trabalho também só pelas minhas postagens. Porque a maioria do tempo nem elas estão boas assim também. Ou seja, não é só como as pessoas vão receber aquilo, mas o que vem... E junto com aquilo, né, que são as amizades, são o contato, você tá se mostrando ativo, você tá inspirando os outros a fazerem o mesmo, né? Cara, as pessoas e empresas, elas veem o esforço, né, cara, e veem como uma coisa boa. Né? É o famoso, você abre o desenho mais recente do artista e aperta pra voltar, né? Lá no Facebook, por exemplo, você consegue fazer isso. Você aperta uma tecla pro lado e você vê o desenho mais antigo do cara. Você fala, nossa, esse cara se esforça. E você como um artista também, se você tá passando pelo mesmo processo, você, se entende por onde que ele tá passando, né? Se ele tá no... Humaniza, lá, né? Nível... eu sei por onde esse cara tá passando, e eu sei que ele tá passando por um momento difícil, mas ele tá tentando, então eu vou falar qualquer coisa, só pra, dar uma inspirada, assim, pra puxar, assim, continua aí, cara, que nem os caras no final das corridas e tal. Continua. E ajuda no final, assim. Não é mais nem pelos, eu ganhei, sei lá, tantos likes aí, você não ganhou tantos likes. É mais você, criar um círculo vicioso do bem dentro de você. E também, sempre postar, sabe? Enfia uma faca no seu ego todo dia. Isso. Louco. Cara, isso me faz pensar numa coisa muito interessante. Que eu esqueci, então pode prosseguir. What? Nossa, que interessante, cara. Então, eu o que você achou disso? Adorei, Rick. Tocou vocês? É bem profundo mesmo esse pensamento. Não, só pra finalizar o assunto, é que nem meio que juntando esse postagem mesmo que tá errado com aquela casca grossa, ajuda também, cara. Eu tenho bastante coisa bem recente que eu também não gosto que eu postei, mas fazer o quê, sabe? Rafa, é que assim, o seu não gosto, né, é que você tá com uma percepção tão apurada que o seu não gostar é o gostar absurdo de muitas pessoas, eu acho. Eu lembrei que eu ia falar, na verdade.
Quando a gente se mostra frágil, quando a gente mostra o nosso lado humano, isso gera uma confiança com as pessoas muito incrível, porque elas veem que você não é um super-herói, né? Então, eu tava numa palestra ontem do Alain de Botton, que ele é um filósofo inglês. E, cara, ele falou uma coisa fantástica, né? Ele pediu pra pessoal da plateia levantar, algumas pessoas, assim, quem quisesse se manifestar e falar: por que é difícil trabalhar com você? Levanta e fala isso. Olha que pergunta capciosa. E levantou um cara e falou: olha, eu não sei me planejar, e eu atraso toda a minha equipe porque eu sempre deixo as coisas pra última hora e todo mundo faz as pressas no final do mês, né? E todo mundo deu risada e tal, e ele falou: você falando isso, nesse momento eu gostaria muito de trabalhar com você, porque a partir de agora eu confio em você. Porque se você tem a coragem, né, e a consciência de admitir isso pra você mesmo, isso mostra que você tá disposto a melhorar, né? Então, o fato de você não tentar se mostrar invencível, o fato de você mostrar as suas dificuldades, os seus calos, né? Isso te faz humano e faz as pessoas confiarem em você, inclusive os clientes confiarem em você, né? Claro, cara. Aconteceu isso hoje de madrugada, né, Rafa? Com o desenho lá com o seu sketch, que você falou: cara, eu tentei o negócio aqui, não gostei. Aí hoje de manhã eu acordei e tá lá postado o desenho. Cara, whatever. É o primeiro que eu faço, tipo, que eu quero fazer muitos desse tipo, então serve mais como um ponto guia pra mim também, quando eu vejo no futuro que às vezes tem um caso que é meio legal, assim, uma parte boa ou ruim, não sei ainda, de fazer tanto trabalho, que às vezes eu esqueço de uma coisa que eu tinha feito há muito tempo atrás e eu, nossa, aquela ideia era muito legal, vou tentar fazer de novo, sabe? Você faz um sketch muito bacana, você fala: nossa, um dia eu vou pintar isso. Aí você nunca lembra de pintar, né? Nossa, total. Mas, Rafa, então o que você acha que aconteceu, assim, na sua trajetória para que você conseguisse de fato se desprender do seu ego ao ponto de não se importar muito com o que os outros vão pensar do que você tá produzindo, do que você tá compartilhando? Acho que foi meio gradual, na verdade, que eu já postava bastante antes, mas eu postava junto com um grupo secreto. Eu tinha com o Marco, com o Pedro e com o César no Facebook, que, tipo, era um grupo de amigos que a gente postava e tal. Draw. Isso acho que era 2013 por aí, né? 2012. Isso, Mas eu sempre, eu postava, mas eu postava mais lá. Eu tinha realmente essa vergonha de postar e ficar no público, sabe? O público vai ver, vai ficar na internet e já era, bro. Então, mas cara, eu comecei a postar, acho que com eles. Aí depois deles eu comecei a postar no Crimson Daggers. Na época que já tinha perdido seu glamour também, que tava decaindo já, mas tipo... Eu postava assim, sabe? Tipo, era pra fazer... Não foi mais nem... como é que eu posso falar? Não era postar pra postar qualquer coisa, era mais... Ok, eu tenho que estudar qualquer coisa todo dia. Então eu vou postar qualquer coisa todo dia. Porque nem tem... Eu conheço bastante gente que, tipo, faz 5 desenhos num dia, assim. Não, mas eu vou esperar... Eu vou postar um por dia. Daí ter mais postagem, sabe? Não, eu posto 5 no mesmo dia pra eu ter que fazer um desenho novo no próximo dia, sabe? Porque no outro dia você sinta o vazio. É como se estivesse entregando um job, né? Sim, não, é que eu me obrigue a fazer. Aí com isso, acho que eu acabei gradualmente aumentando o volume, assim, eu postei tudo que eu tenho hoje, então eu vou postar mais, entendeu? Amanhã, não gostei disso aqui, tá, mas eu vou postar porque amanhã eu tenho que postar mais um novo, assim. E pra mim, acho que nesse meio termo eu já me desprendi do que seriam as respostas. Eu gostei, não gostei, então eu vou comigo mesmo aqui. Você inverteu a lógica, né? Você falou: não, eu não vou fazer 5 hoje pra não ter que fazer o resto da semana. Vou fazer 5 hoje porque amanhã eu vou fazer 6. Sim. Mas isso, eu sinto que também tem um pouco a ver com a sua personalidade, Rafa. Eu não sei se você sempre foi dessa forma que você é hoje, mas você é muito de tipo... Ok, né? Sabe? Aquele gif do Tim and Eric resume muito bem tipo, a sua opinião pras coisas. Batendo os ombros assim. Tipo, ok, sabe? Levanta os braços assim, levanta os ombros, segue a vida, né? Tipo, não tem que ficar... Se eu ficar remoendo muito, você perde muito tempo, que eu já poderia fazer um desenho novo, sabe? Será que isso tem um pouco a ver com você ter começado tarde? Entre aspas, né? Começado, entre aspas, tarde, assim? Eu não gosto dessa palavra. Tarde eu digo assim, comparado com... Eu também não gosto, Rick, mas é que ele comentou, né? Tarde, por isso que eu tô usando. Também não gosto de comparado. Eu não gosto de comparado e não gosto de tarde. Eu também, mas sei lá. Acho que eu já... Deixa eu refrasear, então. Deixa eu refrasear. Será que isso foi porque você começou um pouco mais velho? Melhor assim? Ou você não gosta de velho também, Rick? Odeio velho. Nossa, odeio gente velha. Não brincadeira. Não.
sei lá, eu recebo bastante quando as pessoas vêm conversar comigo, sei lá, trabalhando no restaurante, que legal, sei lá, quando você começou? Eu falo, comecei tinha uns 29. Sério? Eu achei que você era muito mais novo. Se ficar se prendendo a idade, cara, você não vai pra frente, tipo, faz o que você gosta e é isso que importa, cara. Mas o que eu quero dizer é mais dessa sensação de urgência, assim, sabe? De tipo, não, beleza, eu deixei de produzir todo esse tempo, pensando que eu poderia produzir, não produzindo nada, então agora, meu amigo, eu preciso produzir, e é isso aí que me resta, né? Porque se eu ficar, tipo, pensando na idade, tipo, eu teria que criar uma máquina do tempo, voltar no tempo e já era, começar, né, mais novo. Você vai continuar só sonhando, né? Tipo, uma coisa sem fim ficar pensando nisso. Então, pra mim, eu faço o que eu faço, sabe? Sei que não é uma resposta muito... vaga. Uau! Mas, tipo, é o meu bater dos ombros. O que eu posso fazer, sabe? Comecei mais velho, mas eu tô aqui, tá ligado? E o que importa, cara? Porque eu acredito que o nosso passado, ele não passa de uma memória da nossa cabeça. E, digo mais, uma memória distorcida. E o nosso futuro é fruto de hoje. Então, eu acho que a gente vive muito em função dessas duas épocas. Sempre o passado ou sempre o futuro. Mas nunca o presente. Porque o presente tá sempre escorrendo pelos nossos dedos, né? Mas se você consegue se livrar desse peso, se você consegue esvaziar sua mochila no sentido de, cara, o passado aconteceu, eu aceito ele, tá tudo bem. Passar da fase do Nigreto, de acordo com Jung, né? E ir em frente a partir disso. Eu acho que a sua chance de conseguir progredir sem culpa, sem se sentir velho, sem atribuir valor a diversas coisas na sua vida é muito maior, né? A sua chance de conseguir ser bem sucedido. E você é a prova viva disso. Por isso que eu quero te dar um beijo na boca, seu lindo. Pô, valeu, isso cara. É assédio, hein? Só queria dizer isso. Pô, cara, agora eu tô com medo de a gente se encontrar de verdade. Não, ele faz isso mesmo. Não quer dar. Ele faz isso mesmo. Eu sou italiano. Eu também, então, cara. Fechou aí, cara. Rafito. Lindo Rafito. Belíssimo Rafito. Para. Eu já vi uma foto dele, ele é belíssimo, tá? Aliás, ele é mais magro do que eu esperava. Isso que eu ia perguntar. Cara, pra mim, você tem um estilo muito seu. Eu vejo seu trabalho e falo, putz, isso é do Rafa, né? E é lindo, maravilhoso. E eu acho que muita gente sofre com esse processo de ter um estilo e se cobra de ter um estilo, né? Tem essa questão também. Às vezes numa etapa muito inicial. Como você lidou com essa questão de ter o seu estilo? Como você desenvolveu ele? Eu acredito que tenha sido de maneira natural, mas eu queria que você relate um pouco esse processo. Acho que foi bastante, que nem eu falei, tentativa e erro, assim. No começo eu fazia que nem todo mundo. Eu quero ser, tipo, mais realista, fazer uma coisa bem flash, assim, bem renderizada. Mas eu sempre acabava, assim, trabalhando muito tempo em cima e acabando nunca gostando. Mas ao mesmo tempo, quando eu fazia uns trabalhos, tipo, pra ganhar dinheiro mesmo, assim, eu tinha que fazer umas coisas mais simples e eu acabava gostando mais daquele estilo lá. Apesar de ser uma coisa mais simples, eu sabia que aquilo era uma coisa que eu tinha mais prazer em fazer aquilo. Aí quando eu comecei a estudar mais, eu comecei a perceber, não, realista é uma coisa legal, mas não é pra mim, eu prefiro mais uma realidade estilizada, assim. Acho que seria uma coisa que define... Que eu definiria o meu estilo, assim, sabe? Mas foi um processo. Então, basicamente, assim, ao longo do tempo, você foi desescolhendo várias coisas. A gente pode colocar dessa maneira. Eu acho que foi falado isso bastante nos outros podcasts. É saber escolher as suas referências. Acho que foi o Will que falou isso, né? Que tem, tipo, eu tenho várias referências, assim. Se eu ficar no ArtStation, eu fico o dia inteiro olhando o ArtStation. Mas 95% seria, que maneiro isso. Muito legal, muito legal. Mas só 5% seria, muito legal isso e combina com o meu estilo, sabe? Tipo, é uma coisa que... Isso poderia influenciar em mim. Isso é uma coisa que eu tive que aprender bastante, assim. Porque antes era muito... Nossa, tem esse cara aqui que faz realista e tem esse cara que faz, tipo, cartoonzão. Eu vou tentar fazer os dois. Não vai dar certo. É uma escolha mais sábia, talvez, né? Tipo, não tentar abraçar o mundo, mesmo. Mas tentar pegar características de cada artista. É mais ou menos isso que você tá querendo dizer? Ser mais seletivo nas suas referências mesmo. Porque gente boa tem bastante, assim, é infinito. Mas gente boa que pode te influenciar mesmo, você tem que escolher as melhores, que você mais gosta. Não porque essa pessoa é famosa, então ela tá fazendo uma coisa certa. Não, você tem que pegar aquilo que você mais gosta mesmo.
Eu acabei de ter uma epifania de vida aqui agora. Obrigado, Rafa. Porque todo mundo tem uma vida diferente, ok? Todo mundo nasceu num lugar diferente, uma cultura diferente. E essa pessoa cresceu e teve experiências. E essas experiências, de certa maneira, ajudaram ela a formar a pessoa que ela é. Concorda? Totalmente. Então, de certa maneira, ela tem um estilo de vida diferente de todas as outras pessoas. Ela por si, é um estilo diferente de tudo. E a arte é como se fosse uma vida à parte que você tem que começar desde criança até um adulto. Então você tem que ter as experiências, você tem que conhecer as pessoas, você tem que interagir, você tem que experimentar, você tem que errar muito, e aí você vai ter um estilo. Da mesma maneira que você é uma pessoa única, a sua arte vai se tornar única a partir do momento que você vive experiências. Porque se você pegar, tipo, uma pessoa... essa pessoa é famosa, ela tá gastando bastante dinheiro, então eu vou fazer um estilo igual. Você vai ficar igual aquela pessoa e não vai, tipo, acrescentar nada. Da mesma maneira, então, que a gente é a soma das nossas experiências de vida, a nossa arte é a soma das experiências artísticas que a gente tem, não é? O nosso estilo é a soma das nossas experiências artísticas. Isso eu tenho certeza absoluta, cara. Eu tô tentando lembrar o nome de um artista que tem um canal no YouTube que ele falou exatamente sobre isso. Só que ele fala de uma forma mais grosseira, talvez, assim. Que ele fala, eu roubo de outros artistas. Ele fala, assim, o título dele, né? Isso é normal também. Não, tipo, ele fala isso como uma brincadeira, né? Porque é exatamente isso que a gente faz, né? Quando a gente se utiliza de outros artistas como referências, né? A gente, entre muitas aspas, rouba características específicas que a gente gosta de cada artista pra usar no nosso trabalho, né? Mas você tem que saber, né? No caso, não leve ao pé da letra, não vai simplesmente dar um Ctrl-C, um copy-paste no trabalho do cara, mas em algumas coisas, por exemplo, sei lá, a forma que o cara renderiza a pele, uma forma que ele usa linhas em certos momentos, peso de linha, né? Sei lá, cores, né? Esse tipo de característica é interessante você analisar como outros artistas fazem, para que você possa complementar o seu estilo, né? Se a gente pode chamar isso de estilo. Lógico, e referências são o alicerce do conhecimento humano, senão a gente não evoluiria. Imagina um cientista que ele vai precisar reinventar a penicilina para fazer outras coisas. Entendeu? Cara. Então, assim, alguém já fez a penicilina? Ótimo, vamos tentar fazer outras coisas. Vamos coletar o conhecimento humano passado e fazer algo novo e melhor a partir disso. Né? Eu digo cientificamente, mas na arte não seria algo melhor, seria algo diferente, né? Que, na verdade, é você pegar tudo que já foi feito, Poxa, por que eu vou ter que aprender anatomia dissecando um corpo se o Glenn Vilpo tem um curso maravilhoso, né? Se a gente tem vários canais no YouTube maravilhosos nos ensinando a fazer as coisas de um jeito maravilhoso, tem vários livros de anatomia científica por aí, né? Então, assim, a gente pega no momento onde o que já existe e a partir da onde isso vai servir de alicerce pra eu desenvolver a minha personalidade, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Exatamente. É uma coisa interessante. Eu tive um papo com um cara chamado Amid Amid, ele é o criador do Cartoon Brew, eu conheci ele em Amsterdã. E a gente tava conversando, assim, juntos, e eu comentei com ele na época, isso em 2013, não sei, que eu queria fazer uma animação estilo Cartoon Modern, estilo UPA. E ele olhou pra mim e falou, por quê? Eu falei, porque eu acho legal, porque eu acho bonito. Né? Eu era só um menino. E ele falou, mas cara, isso já aconteceu, isso já faz parte da história, por que você quer reviver a história? O que você vai adicionar de novo? Qual que é a sua proposta, né? O que você quer propor com isso? Então, foi um papo muito insightful, como que eu falo? É um papo muito, muito bom, assim. Que eu tive Esclarecedor. Com ele. Esclarecedor. No sentido de que ele me abriu as portas pra colocar minha individualidade no trabalho. Não só fazer uma homenagem ao que já aconteceu, mas fazer uma homenagem, e que eu acho que a nossa vida é uma homenagem a tudo que já aconteceu na história humana. Mas, de certa maneira, colocar os nossos 2 centavos ali, né? Eu acho que essa é a questão. Isso não é nem só com arte também. Eu vejo, isso vai dar um desvio nas coisas, mas eu vejo isso bastante com videogames hoje em dia e cinema também. A maioria dos filmes que eu vejo, eu já assisti isso, eu quero assistir isso de novo, sabe? Eu fico ansioso por coisas mais novas, assim, mais coisas diferentes que fugem um pouco do normal. A gente sempre tá se puxando a inovação, né? Recentemente eu escutei uma história muito triste, na verdade. Muito triste, ontem. Que a Oculus Rift é a que fez que meio que iniciou a nova corrida do VR, né? Do Virtual Reality. Que eles fizeram o Oculus Rift. Sim. E eles tinham uma parte lá dentro chamada Oculus Story. Que o Sashika da Pixar tava trabalhando, que o Goro Fujita tava trabalhando. E eles acabaram de fechar a Oculus Stories. Depois de alguns meses, né? Depois de 2 anos, não sei. E eu falei, caramba, né? Cara. E eu fiquei meio chocado, na verdade, inclusive por causa da Oculus. Mas eu entendi perfeitamente o motivo deles, né? Porque o foco deles é de fazer VR experimental. E já tem diversas outras empresas na corrida
do storytelling do VR, né? Então ele falou, esse não é o nosso foco, abraça vocês aí o negócio e a gente vai fazer isso aqui. A gente vai trabalhar o hardware, a gente vai fazer experimentos, a gente vai ser totalmente experimental, fazer coisa louca. Justamente por isso, eles fizeram o negócio, tentaram puxar a inovação, tanto que o Henry, que é um dos filmes criados pela Oculus Story, ele foi nominado ao Emmy. Logo de cara, assim, chute na cara, assim, bom dia, né? E eles é isso, eles abriram o mercado e saíram. Eu achei isso fantástico, porque eles estão focando no negócio deles, abriram espaço para inovação e vão tentar outras coisas, sempre novas coisas, né? Agora eu vou jogar uma pergunta capciosa para você então, Rafa. Ok? Bora lá. Porque é um papo que a gente tem frequentemente, eu acho, Marco. É sobre temática, porque muitas pessoas gostam de medieval, você mesmo já fez trabalhos pro Hearthstone, por exemplo, da Blizzard, né? E a temática de goblins e guerreiros e etc. Essa temática... Você considera ela inovadora? E se caso ela não seja, como que você faz para que ela seja inovadora, de certa maneira? Já que você gosta sempre de ver coisa nova, você procura isso no seu trabalho? Sim, eu sempre tento, né? Mas fantasy, tipo, não é uma coisa nova, né? Tipo, é Tolkien total, assim. Mas eu sempre tento colocar o meu estilo na coisa dos outros, assim. Pra não ficar a mesma coisa. Geralmente quando eu trabalho pro Hearthstone, que tem bastante meus concepts, eu sempre tento fazer uma versão do que eles já têm, uma versão que eu acho que seria um meio termo e uma versão que eu gosto de fazer que seria totalmente fora da caixinha, sabe? Ai, que legal isso! Assim. Nem que tipo, eles não escolham o que seja o mais fora da caixinha, mas eu gosto, como é que seria esse tema, uma coisa radical, assim, bem fora mesmo. Às vezes eu acabo não chegando tanto a ser tão radical assim como eu queria, mas é um processo ainda. Eu sei que tipo, eu vou melhorando conforme eu vou pra frente. Mas eu acho que sempre é tentar sempre. O problema é que daí, tipo, eu também gosto dos clássicos, assim. Aí tem essa dualidade, assim, de você, tipo, puxar muito ou não, assim. O problema é que também eu gosto muito de outras coisas que eu não faço. Eu gosto bastante de sci-fi também, que acaba nunca fazendo muita coisa, assim. Mas eu tento um pouco não influenciando um pouco no meu fantasy, nem que seja tipo umas armas meio steampunk, uma coisa assim. É porque quando você faz um trabalho pra Blizzard e eles pedem um orc verde, você tem que fazer um orc verde, né, cara? Tem o que fazer. Não tem que fugir muito. Você tem que usar essa limitação e tentar criar em cima daquilo, né? Mas é um trabalho, né? Eu poderia simplesmente pegar o modelo 3D do Orc, fazer uma renderização, colocar lá e ficar igualzinho ao que tá, tipo, no jogo World of Warcraft, no Hearthstone, e assim, tipo, ficar igualzinho, mas pra que daí? Tipo, qual que seria o sentido disso, sabe? Seria só mais um job que você poderia fazer em qualquer outro lugar, né? E você soma, né? Isso que eu acho muito legal de você, que você não faz só o que eles pedem, você vai lá... Eles te pedem um personagem X que não existe e tal, você vai criar o concept desse personagem, mostra pra eles, vê se eles estão curtindo, e aí você faz as thumbnails, você incrementa o processo, né, de criar uma ilustração, você não simplesmente faz só o que eles pedem, você vai além, né. Eu gosto de fazer também, tipo, pensar tudo sobre o background do personagem, eu não quero só fazer uma arte pra fazer uma carta, assim, eu quero que seja... que as pessoas olham, nossa, que maneiro, queria saber mais desse personagem, ou eu poderia usar essa arte como pôster, assim. Só porque é tão interessante que ficou essa imagem. Ah, que legal. Agora, vamos supor o seguinte, Rafa. Vamos supor que eu sou um artista e o meu sonho é fazer mais do mesmo, ok? Meu sonho é fazer um orc tradicional. E aí? Esse é meu sonho de vida. O mundo é grande o suficiente pra ter todo mundo, cara. Não precisa ser, tipo, times de um ou outro. Tem espaço pra todo mundo. Agora entra aquele gif, né, Rafa? Ok, ué. Exatamente. Bati os ombros, assim, sabe? Gosto. Esse gif com resposta. Muito bom, muito bom. Tem espaço pra tudo, cara. Tipo, nem que seja, tipo... A gente conversa bastante sobre isso, tipo, sobre a... feminilidade das personagens, assim. Que ainda hoje em dia tá bastante, tipo, de biquínis e tal. Mas, tipo, tem espaço pra isso e tem espaço pra ter uma coisa nova também, que não precisa exatamente isso, sabe? Não precisa deletar uma coisa pra fazer uma coisa nova. Sim, com certeza. E a gente teve um papo muito legal com o Hugo, né, no podcast anterior, sobre como ele explora a sexualidade nas obras dele, né? Foi um papo muito, muito, muito legal.
E o Hugo, ainda mais porque ele luta muito por causas, assim, de igualdade de sexo, esse tipo de coisa, ele quis transpor isso na arte dele, né? E isso me traz uma pergunta pra você. Você tem alguma causa? Que você... Bati os ombros. Não precisa ter. Eu tenho causa própria. Não, cara, tipo, não tem problema, mais, eu só quero entender você. A minha causa é mais, tipo, é exatamente isso, assim, tem espaço pra todo mundo, não precisa ter times de lado nenhum, assim, todo mundo consegue... É só ter um pouco de tranquilidade que todo mundo consegue viver junto. Eu concordo 120% com você, meu querido. Que nem eu tava vendo ontem. Eu sempre ouvi falar do Kim Jong-un, assim, sempre soube dele, mas eu nunca tinha uma profundidade, assim, nas coisas dele. E essa semana eu comecei a olhar o blog dele, que tem 70 páginas de sketches. E uma coisa, nossa, é sexualizada total, assim, sabe? Tipo, tem, tipo, rating 18 mais, 21, assim, só olha com seus pais, com uma coisa assim, sabe? Não, você não olha com seus pais. Não indica. Ia ser meio estranho, assim. Not suitable for work. Tipo, total, assim, bem, tipo, nossa, sexo explícito, assim. Mas eu tava pensando, cara, tipo, tá bem sensualizado, assim, mas eu não tenho problema nenhum com isso, por causa que ele tá fazendo, isso daqui não é, seria tipo, mas pense nas crianças, isso daqui não é pra criança. Esse daqui é um cara fazendo um trabalho adulto. Tipo, de sensualidade adulta. E tá muito bonito isso. Não pode censurar isso, cara. Isso seria um desfeito pra humanidade de censurar os desenhos dele. Só porque tem tipo, sexo explícito nos desenhos dele mesmo. Ele produz o que ele quer, assim, sei lá. Eu sou sempre a favor de liberdade total, cara, sinceramente. Se não machuca ninguém e tá tudo ok, manda bala, cara, sabe? Segue os seus sonhos. Sei lá. A única coisa que machuca é a moral de pessoas intolerantes, né? É muito complicado isso, né? Tipo, extremismo de qualquer coisa sempre dá errado. Até extremismo de água, né? Você acaba ficando doente. Eu acho assim, se você precisa impor a sua opinião pros outros, porque os outros devem fazer ou não, apesar de você gostar ou não de alguma coisa, já tem algo errado aí, sabe? Oh yeah. Eu acho que todo mundo tem que ser um pouco mais tolerante com a opinião dos outros. Não é porque você simplesmente não concorda com o que o cara faz que você tem que, sei lá, impedir isso, né? Enfim. Se você não gosta de trabalhos mais pornográficos, por exemplo, que o Kim Jong-un faz, não vê, cara. Fecha o browser, né? Faz outra coisa. Sei lá. Sim, tem tanto artista bom que não faz isso também. Exatamente, exatamente. Acho que cada um trata dos temas que afetam eles, em certo nível. Freud explica, tá? Freud explica tudo isso aí. Mas a gente é um reflexo do nosso trabalho. Todo trabalho é autobiográfico, né? Eu não tô falando que você é um goblin verde, tá, Rafa? Mas, de certa maneira, a gente sempre coloca um pouquinho... muito da gente no que a gente faz, né? Ou será isso que é bonito, cara, porque isso é diversidade, né? Imagina que chato se todo mundo fizesse as coisas conforme a lei da moral e dos bons costumes, né? Ia ser que nem você falou, todo mundo ia fazer, tipo, fantasy normal, assim. Tipo, eu acho meio complicado quando... Eu gosto de fazer dragões também, bastante. E tem bastante livros de anatomia de dragões, como fazer um dragão. Essa é a anatomia correta, às vezes tem uns comentários. Não, essa anatomia que você vê que tá errado, não vai funcionar. Pera, né? Um dragão, faça o jeito que quiser, meu. que não existe, amiguinho. Meu amigo. Sim. No mundo onde tem dragões, você acha que, tipo, o problema é a anatomia dele? Exato. Esse é o menor dos problemas, meu amigo. Eu lembro um desenho de um orc que você fez que o cara foi falar... Não, porque esse personagem não usaria trança. Lembra disso? Não, dos dentes. Os dentes dele estão muito pra fora. É um orc, cara. Se quiser fazer, tipo, com um dente na cabeça, tipo... Ele não... Isto não existe. Dá licença, cara. É um orc. Exatamente, cara. Sim. E desculpa, mesmo se não fosse, abraço, sabe? As regras estão tipo, quebradas. Se você quiser fazer um ser humano com 3 olhos, faça. Tipo, uma das respostas que seria legal de falar, mas eu nunca acabo respondendo, porque acaba sendo sempre muito... Acaba sendo maldosa, tipo, seria uma resposta assim... Você poderia fazer, em vez de comentar uma coisa, você poderia aprender a desenhar e fazer esse jeito pra você. Faz pra você. É o vulgo. Aprenda a desenhar e faz, tipo, dos dentes que você acha correto. Então, e me deixa quieto aqui, sabe? O vulgo faz melhor, então. Tipo, o que você acha que motiva uma pessoa a criticar o trabalho artístico de outra?
Nossa, não sei, essa hora que é uma... Eu sei que, desculpa que não é uma... Tipo, não vai ser uma resposta de podcast, mas eu boto o ombro, assim, não é uma coisa que eu me preocupo, assim, sabe? Você já se preocupou em algum momento? Não. Nunca se preocupou? Provavelmente no começo sim, mas muito tempo atrás. Ok. E você, Michael, eu quero escutar a sua resposta em relação a isso. Com crítica? Yeah. Depende da crítica. Acho que, por exemplo... Não, peraí, tipo, fazendo crítica construtiva é uma coisa, mas... Construtiva é ótima. A do dente do Orc, vamos lá. Assim, essas de coisa de... que seria mais o estilo da pessoa mesmo, você tá influenciando, falando da pessoa... Pondo uma forma de bolo. O jeito que você faz a barba errado. Deixa eu com a minha barba aqui, cara, eu faço do jeito que eu quiser, sabe? Eu nunca recebi um comentário assim, Rick, eu acho que é difícil eu comentar. Felizmente, eu só recebo críticas boas, assim, sabe? Tentando melhorar, assim, pessoas falam pra mim formas que eu posso melhorar o meu trabalho, né? Felizmente, eu só recebo críticas dessa forma, assim, sabe? É porque você é um amorzinho, Marco. Não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que eu vou atrás também, né? O Rafa também tá de prova. Tudo que eu faço, eu mando, pelo menos, tem que passar pelo crivo César e Rafa, assim, sabe? Que são os meus Selo amigos, de qualidade. Selo de qualidade. Selo de qualidade. São os meus amigos mais chegados, com certeza, que eu mando. E você também, Rick, eu mando algumas coisas pra você. Mas o deles... Você viu o desprezo? Sentiu o desprezo, Rafa? Não, pro César e pro Rafa, eu mando tudo que eu faço. E eu também mando umas coisinhas pra você, né, Henrique? Quando ele lembra de você, vamos lá, né? O Henrique é um empresário, né? É ocupado, não tem tempo pra ficar dando crítica, feedback. O Rafa não é tão, assim, ocupado. Não, mas tudo que eu faço, eu mando pelo menos pro Rafa e pro César, porque eu gosto muito, principalmente dos paintovers do Rafa, assim, que, cara, sempre explodem a cabeça, sabe? No sentido de... ele não fala simplesmente, os velhos estão errados, né? Ele vai e mostra por que tá errado e você fala, nossa, realmente, cara. Legal você falar isso, cara. E ele me ensina muito, assim, toda peça que eu faço, e por isso que eu gosto de tentar fazer várias coisas assim, que todas as peças que eu faço e mando pra eles, eu aprendo muitas coisas. E é nessas que eu percebo que ilustração é um negócio infinito mesmo, cara, de conhecimento infinito, porque você nunca vai saber tudo, sabe? Você sabe, você acha que tá manjando legal de alguma coisa, manjando legal, né? Tem alguém e te puxa a cadeira. Nossa, não é nem puxa a cadeira, é um cara que te coloca numa escada, você sobe, sei lá, na escada assim e olha que o horizonte é muito mais longe, entende? Mais ou menos nesse sentido. Uhum. Legal que eu dizer bastante... no sentido de te chocar de que não é só isso, né? É mais ou menos aquilo que a gente sempre comenta também, Rick, é meio que andar no ombro de gigantes. Eu sempre recomendo artistas... Rafa gigantão. Mas eu sempre recomendo artistas que querem evoluir, eu recomendo que se juntem com artistas melhores do que você, sabe? Eu acho que isso é uma boa dica, assim, sabe? Felizmente eu tenho o apoio do Rafa e do César pra mim, que são artistas fenomenais, que me mostram que o horizonte é mais longe, entende? E me mostram mais ou menos por onde que eu tenho que traçar pra ir mais longe com o meu desenho e com a minha ilustração. É por isso que eu sempre falo com o Kim Jun-gi também, todo dia, cara. Eu tenho o Kim Jun-gi aqui no meu WhatsApp. Fala eu. Não, mas não é necessariamente assim o cara que ser o profissional, o melhor profissional do universo, mas é saber mais do que você em outros aspectos, né? Porque você também pode saber em alguns aspectos que pode colaborar com esses artistas, né? Não é... Ninguém vai saber 100% em todas as áreas, assim, né? Você sempre vai ter alguma coisa a acrescentar também. Não precisa ser necessariamente uma pessoa que seja, tipo, melhor. Só uma pessoa que você saiba que está trabalhando bastante também. Que você sabe que ela está se esforçando. Porque às vezes só uma visão diferente você já acaba... pensando diferente também. Talvez seja isso que eu quis dizer, assim, de mostrar uma outra visão, né? Talvez seja isso. Porque é o que eu falei, você, por exemplo, sabia muito mais sobre velhos do que eu, então isso eu consegui aprender muito com você, né? E, sei lá, às vezes em algum feedback que eu tenha dado, eu tenha aberto seus olhos em algum ponto, sabe? Não sei. Pode ser mais ou menos isso também. Mas é legal disso também, que eu sempre acabo, tipo, eu aprendendo uma coisa que eu tô tentando ser mais... pensar mais como é que eu faço o meu processo, assim, ultimamente. E quando eu tô ajudando você, eu acabo realmente canalizando, assim, o meu processo pra explicar
corretamente pra você, que isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de explicar como eu faço as coisas. Pensar no próprio processo, né? Isso chama metodologia, né, Henrique? É uma coisa legal vocês falarem isso, porque eu escutei uma coisa muito legal na palestra do Alan ontem, né? Que ele fala que, assim, é a primeira vez na história da humanidade em que a gente acha que a gente é um balde sem furos. No sentido de que a gente joga o conhecimento como se fosse água dentro do balde e você aprendeu. É isso. Só precisa jogar uma vez e, pronto, você aprendeu. E o balde só vai encher e é isso. Beleza, só pulando uma vez. Porque antes da nossa sociedade secular, o que acontecia era uma cultura de repetição, onde a gente repetia os salmos, repetia os sermões, repetiam tudo era repetição. E ele acredita que isso é valioso, no sentido de que nós somos baldes furados. A gente precisa escutar a mesma coisa várias vezes. A gente vai colocando água, a água vai começar a escapar. E você precisa colocar a mesma água várias vezes, até que o negócio realmente comece a entrar na nossa cabeça. Então, de repente, o Rafa passando um feedback pro Marco, ele lembra de algo que é importante pra ele mesmo e aquilo realmente se concretize mais na cabeça, né, Rafa? Você acha que tem um pouco disso? Não, total. Porque às vezes eu tentando pensar um jeito de como explicar o que eu quero dizer, eu acabo, é isso mesmo que eu faço, tá certo. Tipo, clicou assim, exatamente isso, tipo, em palavras. Porque eu realmente, às vezes, trabalhando, tipo, como freelancer, você trabalha sozinho, né? Tipo, você vai fazendo, tipo, é o seu jeito e você não precisa explicar o porquê que se faz do seu jeito, sabe? Verdade. O cliente não precisa dessa informação. E às vezes eu passo muita dificuldade em passar essa informação, assim. Em racionalizar o processo, né? Isso, as palavras certas, racionalizando. E Rafa, já faz 4 anos, eu acho, que eu te acompanho. E você sempre num ritmo que, da minha perspectiva, praticamente o mesmo, assim. De ser insanamente produtivo, insanamente com um crescimento progressivo muito... Que me causa orgulho, assim, sabe? De ver, alguém consegue fazer isso. E como você acha que vai ser os próximos 4 anos pra você? Cara, acho que vai ser o mesmo, mas diferente. Que nem agora... super recente, assim, essa semana passada, eu comecei a fazer mais direto na caneta, assim. É uma coisa que eu tô me divertindo muito. Então, provavelmente, a partir de agora vai ter muito mais coisas de caneta pra eu fazer, sabe? Você entrou quem sabe, tipo, quem sabe daqui 2 anos eu começo a trabalhar com óleo, uma coisa assim, sabe? Tipo, cara, é infinito a coisa, mas o ritmo vai ser sempre o mesmo. O Rafa entrou no clubinho das canetas, né? Que o Mike, o César, direto na caneta. Não tem chance de apagar, né? Sim, não, é muito bom isso também. Você errou, beleza, tipo, whatever, já continua, mano. Você acha que muito do seu processo tem relação com a serendipidade? No sentido de que a serendipidade são aqueles acidentes felizes, né? Que você faz uma linha, você tem um espasmo muscular, saiu uma linha assim, você, poxa, isso aqui ficou legal. E aí você meio que aproveita ela. Você acha que tem muito disso no seu processo criativo? Tem ainda, mas é uma coisa que eu não gosto muito. Eu realmente gosto de racionalizar o porquê de fazer aquilo lá. Ainda mais ultimamente, assim. Eu não gosto de deixar muito erros, assim, tipo, impensáveis. Eu sei, porque você é um artista e artistas são extremamente egoístas e controladores. Nossa, cara, que isso? Mas é verdade, não, tô falando da gente, tô falando de todo mundo que tá escutando aqui. Porque a gente, enquanto artista, a gente quer ter controle 100% do nosso processo. A gente quer ter o controle de cada curva, a gente quer fazer a próxima Mona Lisa, né? Então a gente tá sempre em busca de acertar cada detalhe. A mesma maneira que um escritor pode escolher todas as palavras que vai estar no livro dele, você pode escolher todas as curvas que estão no seu livro. Então, por isso talvez que você não goste tanto de serendipidade. Mas você não acha que um pouquinho de acidentes não faria bem pro seu trabalho? Não, claro que sim, assim. Que nem, tipo, de linhas, beleza, mas que nem... Eu tô fazendo um concept agora de uma personagem que eu tô trabalhando no cabelo dela. Mas eu quero realmente pensar o porquê que o cabelo vai ser daquela forma. Então eu não tô tentando... vou fazer qualquer coisa que se rolar, rolou, sabe? Se ficar bonito, massa. Sim, tipo, eu tô jogando um monte de coisa na parede e o que ficar vai ficar bom, assim. Então, nesse caso, eu realmente tô querendo não fazer isso, sabe? Tipo, quero pensar o porquê e acho que isso vai deixar melhor ainda a personagem. Mas eu acho que no trabalho diário, assim, de você fazer coisas rápidas, aí acho que isso chega a ser uma vantagem. Às vezes, você fazer um erro que você acaba, tipo, descobrindo uma coisa nova também. Pintura tem muito disso, né? Com certeza. Ó, isso não é uma sessão de psicanálise, mas eu quero te fazer uma pergunta. Como que você lida com o controle?
com controle no sentido de você... O que acontece quando as coisas saem do seu controle na arte? Você precisa estar em controle de cada aspecto ou você se permite fazer coisas que você não esperava? Como assim? Coisas que eu não esperava? Vamos supor que a sua meta é fazer um mecha que tenha 2 mísseis. E no processo você descobre que na verdade é legal ele ter uma serra também. Não sei, como você lida? Você se adapta com facilidade. Não, acho que pra mim já passou por cima da minha cabeça, porque, que nem eu falei, é uma coisa que eu faço o tempo todo, que nem meus concepts que eu mencionei, sabe? Se eu faço 3 versões, tipo, o Thumbs eu faço 5, nem que seja, tipo, 3 versões do primeiro concept, eu faço mais coisas ainda. Que nem tem a da minha Naga que eu fiz pro Hearthstone, que na verdade eu fazer uma Naga pirata, assim, mas eu fiz, tipo, 5 versões da cauda dela, 5 versões de espada, 5, tipo, e se ela tivesse isso? E se ela tivesse isso? Acho que, começando, e se é uma pergunta muito boa. Ah, legal. Qualquer coisa de concept, assim, você, e se isso fosse isso? E se fosse isso? Isso é, tipo, é o início do concept de tudo. Certo. É ser curioso, então, Rafa. Acho que, né? Podemos resumir. Você é um desapegado controlador, então, é isso. Nossa, Nossa, estranho, mas quase que sim. Muito bom, muito bom. Se eu te mostrar essa Naga pirata, você vai gostar, Rick. Sem dúvida, eu já gostei do título, não precisa nem mostrar o resto. Mas eu vejo, Rafa, assim, acho que a principal lição que eu tiro com você ao longo dos anos é a dedicação, cara. Eu lembro muito quando você tava... Quando saiu o Overwatch, que você fez um personagem, você sugeriu um personagem, que era um cara que ele tinha um bico de águia, assim, né, como capacete. Eu lembro que você fez até como os objetos dele iam interagir, como que ele ia atacar, como que ele ia jogar as posições. Eu fiquei falando, cara... Se eu fosse a Blizzard, sabe? Eu não ia ignorar, sabe? Eu ia olhar e falar, caramba, cara, olha isso, né? Eu admiro tanto isso. Você não acha que isso deveria ser mais latente nas pessoas que buscam coisas específicas? No sentido de, por exemplo, eu sinto que muita gente... Deixa eu explicar melhor, tá? Eu sinto que muita gente quer ir pra Disney, quer trabalhar na Disney, mas tá fazendo o Conan. Sabe? E eu vejo que você, cara, você falou, cara, eu quero fantasy. Eu gosto muito do Overwatch, por exemplo, então, puxa, eu vou fazer. Tanto que você já trabalhou com a Blizzard fazendo Hearthstone, né? Cara, você não acha que às vezes falta um pouco na cabeça dos artistas, assim, no processo de maturação, de fazer mais daquilo que eles querem fazer? Eu acho que eu me vejo bastante como o outro lado, assim, não só como uma pessoa que tá trabalhando, como uma pessoa que vai usufruir daquilo que tá sendo feito, sabe? Eu joguei bastante Overwatch, então eu já tava pensando como é que isso funcionaria dentro do jogo, assim, como é que as pessoas, quais seriam as dificuldades, sei lá, desse personagem. Aí talvez, né, nessa dificuldade já seria uma coisa que eu teria que resolver e tirar do concept já, sabe? Que legal. Que nem um orc que eu tô fazendo recentemente, assim, que uma ideia era ele ser meio que um colecionador de espadas, assim, eles eram samurai, sei lá, aquele Ronin que ele lutou bastante já, então ele tinha um monte de espadas, mas na hora de começar a fazer o concept, a ideia é legal, assim, o cara tem várias espadas, mas se você pensa no concept, ele ser tipo um porco-espinho, assim, sabe, só de ponta saindo daqui pra lá e não ia funcionar, assim. Sim. Aí nesse caso, tipo, foi o outro que eu me aprofundei muito, mas acabou não resolvendo, então eu tive que dar um passo pra trás e não fazer isso. E repensar e tal. Mas acho que também... Não sei se é exatamente isso que eu quis perguntar, mas é também mais no sentido de produzir peças que atraiam os clientes certos? Ou o estilo? Totalmente. É alguma coisa assim que você quis dizer? Sim, mas... por isso que eu acho que eu comecei nessa linha, assim, porque eu faço isso porque eu gosto de usufruir daquelas coisas, assim, sabe? Tipo, eu jogo o jogo deles. Sim. Tipo, mas não foi consciente, por exemplo, da sua parte, esse tipo de atitude, de produzir concepts, pensando que algum dia você poderia trabalhar com isso, sabe? Foi total, assim, cara, tipo, eu tenho um outro, eu acho os desenhos da Disney fantásticos, assim, mas eu sei que é uma coisa que eu nunca conseguiria entrar, assim, porque... Imagina o eco do Rafa. Talvez, tipo, seria a minha versão, porque eles querem uma coisa diferente que eu quero. Nossa, aqui, cara. É uma coisa que eu sofri muito por isso, assim, sabe? De eu produzir peças que não necessariamente diziam quem eu era.
É mais ou menos aquela a transição que aconteceu na minha vida, né? Que eu não sei se eu comentei aqui no podcast, mas eu tive uma fase... E por muitos anos mesmo eu produzi artes mais voltadas pro gore, pro terror, né? E eu gosto da temática, mas não representa quem eu sou necessariamente, sabe? Eu sou um cara que gosto de jogos mais coloridos, eu gosto muito da Blizzard, por exemplo, eu gosto de Dota, sabe? Tipo, eu gosto de jogos divertidos, né? Eu gosto de me divertir, eu não sou uma pessoa necessariamente que gosta de terror, sabe? Eu sou um cara... não me representa, é isso que eu quero dizer. E eu tive que passar por uma mudança mesmo e aceitação de quem eu era, cara. Eu sou uma geração, assim, dos anos 90 que cresceu assistindo anime, sabe? Coisas coloridas. E eu não sou aquela pessoa triste, sabe? Que gosta de gore. Não que todas as pessoas que gostam de gore são tristes, mas enfim. Eu não gosto de gore. É isso que eu quero dizer. Eu não gosto de gore. E aí eu produzi um portfólio. Que era completamente... assim, fora da caixinha, fora de mim, assim, sabe? Não me representava. E aí, obviamente, só chegam trabalhos pedindo pessoas... Com braço decepado. Com braço decepado. Não, eu fiz uma ilustração que era um templo, que em volta desse templo tinham vários braços decepados, Henrique. Eu lembro. E era um altar feito de ossos. E outra ilustração que era um cara completamente com o peito completamente aberto, assim, como se ele tivesse acabado de sofrer uma autópsia e ele foi ressuscitado, assim, sabe? Então só me aparece trabalho desgracento, assim. Mas a gente planta o que colhe. Eu lembro como isso te afetou. Eu lembro que você ficou muito... Você estava se sentindo mal, cara. Mal. Você estava se sentindo mesmo mal. De investir seu tempo em fazer algo tão... repugnante, talvez. Sim, total, cara. E me vinha em mente... É uma coisa que não me saía da cabeça, cara. No sentido de, cara, já pensou se isso cai sei lá, se alguém resolve ter ideias tortas com as minhas ilustrações? Isso é uma coisa que me afligia muito na época, entende? Quero fazer isso. Não é a sua mensagem. Não é a minha mensagem que eu quero passar, sabe? Eu não quero que pessoas construam altares de ossos. Entende? Eu não quero fazer isso na minha vida, cara. Total, assim, que nem... Eu não quero trabalhar da Blizzard só porque é Blizzard, não. Ou a Riot também, a Blizzard, Riot, mais estilizado, assim. Não, tipo, eu quero trabalhar por causa que, tipo, eu gosto de utilizar os produtos deles, sabe? Tipo, é uma coisa que pra mim é praticamente sem nem precisar de pergunta mesmo. Uma coisa natural pra mim. Porque a gente cresceu jogando, né? A gente gosta, a gente joga quase que diariamente, né? Um Overwatch, a gente joga junto quase que diariamente. Nossa, então, isso aí, somos nós, isso me representa, né? Então, aí eu parei pra refletir e agora eu tô tentando mexer um pouco nessa persona, assim, sabe? Eu comecei a estilizar meu traço, estudar estilizado, ir pra essa área. E agora eu tô tentando semear de novo meu jardim, assim, sabe? Eu tirei todas as ervas daninhas que eu não gostava. Tô tentando semear meu jardim com coisas que... atrair coisas que eu gosto, né? Mais ou menos isso. E eu acho, Rafa, que talvez você já tenha começado com essa consciência de produzir coisas que você achava legal. Exatamente por aquilo que você comentou anteriormente, sabe? Eu acho que não foi desde o começo, assim, mas foi uma coisa que eu acabei, tipo, aprendendo, assim. A gente tem que ganhar dinheiro, né? A gente teve que trabalhar com coisas que a gente não necessariamente adorava, né? Você era meu parceiro de editora, né, cara? Eu trabalhava pra editoras que, cara, a gente não produzia coisas necessariamente muito legais, assim, né? Não, mas você ficava aprendendo. E Rafa, quando você tava ali fazendo um trabalho que você não tava gostando, o que passava pela sua cabeça? Paciência. Isso é um processo só. Quando eu trabalhei numa empresa durante muito tempo, nos últimos anos, eu tava tipo, não, eu preciso guardar uma grana pra eu poder sair, pra eu poder, tipo, começar a fazer mais freela, pra eu poder guardar mais grana, pra eu poder estudar. Tipo, eu já sabia na minha cabeça, isso vai demorar um tempão, não adianta eu ficar pulando mais etapas aí e acabar quebrando a perna no meio, sabe? Perfeito. Então, que chegou um momento assim que, ok, eu tenho estabilidade financeira pra poder arriscar isso. Eu não fui sair assim, não foi tipo, eu saí da empresa sem dinheiro nenhum, agora vou começar a fazer freelance. Não, assim fica muito difícil. Assim. Pode dar certo, claro que pode dar certo, mas é arriscado, assim. Eu preferi, tipo, ter mais paciência, aguentar um pouco mais e saber que no futuro eu ia poder colher essas coisas. Você foi bem estratégico, né, cara? E aí, o legal é que realmente eu sinto que você plantou aquilo que você queria colher. Eu acho que foi bem isso. Isso, tipo, isso que eu...
Mas ultimamente não, assim, mas eu lá quando a gente se conheceu, que eu tava começando a postar mais no Concept Art, também no .org, mas naquela época eu já tava pensando assim, não, eu tenho que fazer uma coisa diferente, porque isso que eu tô fazendo agora eu não quero fazer. Então, em 2010 eu tinha feito um plano que vai levar uns 4 anos pra eu poder guardar um dinheiro, começar a fazer freelancer, pra depois eu, tipo, ficar uns 6 meses sem trabalhar e só estudar pra melhorar. E é isso que aconteceu, sabe? Tipo, 4 anos depois, assim. Perfeito, cara. Não, eu tava escutando atentamente o senhor Rafa, porque esse assunto é muito importante, que você falou, você bateu numa tecla que é tão importante, e 98% das pessoas ignoram. E esse 98% é baseado em nenhuma estatística, ok? Baseado eu adoro criar umas estatísticas que não existem, eu também gosto de criar teorias que não existem. Que é a paciência. A paciência é algo tão vital, Rafa. Nossa, e olha que legal, cara, ver você falando isso. Um cara tão artisticamente evoluído, desenvolvido, falando sobre paciência. Porque a gente sempre quer as coisas pra ontem. Isso é natural do ser humano nesse contexto atual da sociedade, onde tudo é pra ontem. Mas se você pegar um contexto antes da Revolução Industrial, isso era muito inviável, né? As coisas aconteciam num ritmo que, se uma pessoa de hoje fosse teletransportada para 100 anos atrás, ela ia se matar enforcada, eu acho. Porque ela não ia conseguir se adaptar àquele ritmo de vida que era totalmente distinto do nosso, né? Então a gente tá herdando uma pressão gigante na nossa cabeça, um monte de gente fazendo um monte de coisa, e o pior, a gente assistindo isso acontecer real time, em Facebook, em Twitter, em Instagram, em não sei o que. Então a gente tá vendo a progressão de todo mundo. É como se a gente estivesse naquela corrida de cachorro, sabe? Que eles jogam um coelho, pá, dispara o coelho assim na frente e vai os cachorros correndo, né? É como se a gente fosse os cachorros, né? E aí fica a galera atrás, eu aposto R$8 no cachorro trovão preto, né? Então, isso é um problema, né? O famoso, tipo, o ponto do iceberg, assim, que a maioria das vezes as pessoas só postam a arte final, assim, acaba nunca postando todo o processo que chegou até lá. Não é só realmente só o processo para aquela imagem, não. É todo o processo que ele fez para aprender o conhecimento de como fazer o processo daquela imagem, sabe? É uma coisa muito complexa. E você realmente não tem o que fazer. Tipo, o segredo de ser um bom artista é você ter paciência e trabalhar duríssimo. Esse não tem caminhos mais curtos, não. Cara, essa é a maior virtude do ilustrador, é ter paciência e não ter medo de errar, né? Tipo, e medo de refazer, né? Na minha opinião, pra mim, a melhor virtude do artista é essa, cara. Não ter medo de refazer também. O interessante do Iconic é que a gente entra em contato com vários tipos diferentes de pessoa que têm realidades totalmente distintas. Então tem pessoas que gostariam muito de ser ilustradoras, mas já tem 2 filhos. Trabalha num lugar, sei lá, 8 horas por dia, mas é mais 2 horas pra ir e voltar, mais 1 hora de almoço, ou seja, ele trabalha 13 horas por dia, mais ou menos. E chega em casa, sabe? Então assim, a paciência tem que ser triplicada aí, né? Cara, eu passei por isso, assim. Quando eu tava trabalhando lá, eu tava fazendo Belas Artes em Curitiba também à noite. Ou seja, eu, tipo, saía de casa 6, 7 horas da manhã, 1 hora de ônibus pra chegar no trabalho. Aí eu ficava do trabalho pra faculdade, chegava em casa era meia-noite, cara. Aí, tipo, eu não cheguei a completar, por causa que passou de 1 ano e um pouquinho, eu comecei no ônibus o tempo todo pensando, que era naquela época que o smartphone não era muito sucesso ainda, sabe? Não tinha nada pra fazer no ônibus. Aí você fica, o que eu tô fazendo com a minha vida, cara? Tipo, tô naquela faculdade que é muito ruim. Tipo, é mais fácil ficar, tipo, estudar em casa sozinho do que ficar perdendo tempo lá. E é isso que eu fiz daí, sabe? Aí você largou. Mas demorou um tempão. Eu tive que largar. Eu acho que é uma coisa que não te afeta muito, mas é que muitas pessoas têm uma pressão familiar muito grande devido a uma herança cultural que a gente tem de que diploma salva vidas. Se você tiver um diploma, junto vai vir uma BMW que não tem IPTU, sabe? IPTU não, IPVA, né? IPTU é casa. Oi. Sendo diploma que salva a vida. Eu acho que tem isso em todas as áreas, assim. Mas acho que tá começando a relaxar mais com exemplos e batendo bastante gente. Eu só terminei a faculdade mesmo porque minha mãe queria muito que eu tivesse um diploma. Não precisava ser necessariamente de nada, assim, nenhuma profissão específica, mas ela queria que eu tivesse um diploma. E eu fiz a faculdade por ela, né? Acho que em respeito ao desejo dela, ela pagou as minhas contas durante a minha vida inteira. O mínimo que eu poderia fazer é fazer o que ela queria, assim, sabe? Tipo, dar um diploma pra ela. Né? Diploma? Sei lá. Então, interessante você falar isso. O diploma foi pra sua mãe, não foi pra você. Foi pra minha mãe. Não, eu sempre falei isso. Eu não tinha comentado isso aqui no Iconicast ainda? Não.
Pois é, cara, o diploma foi pra minha mãe. Eu só finalizei, eu engoli seco, assim, a faculdade por causa disso. Claro, felizmente, como você comentou anteriormente, antes da gente começar o podcast, eu conheci a minha esposa, eu conheci o César, né? Consequentemente, conheci o Pedro Amato, aí a gente... Tudo aconteceu por causa da faculdade. Mas o diploma, eu ter ido até o final ali, entregue meu TCC, foi pela minha mãe. Em respeito a ela. E acho que isso tem muito a ver com uma coisa, essa cultura do diploma, que eu acho muito interessante. Que é, as palavras, elas dizem mais do que as ações, de acordo com o diploma. Então, se tá escrito no seu CV que você tem um diploma, isso já compete alguma coisa a você, o que não é verdade. Eu sou da pessoa que é a seguinte, você pode falar 1000 coisas pra mim, Marco. Mas se... Qualquer ação que você tomar dizer, isso conta muito mais sobre você do que qualquer coisa que você me disse. Então, eu não escuto o que as pessoas falam, eu escuto o que as pessoas fazem, né? Eu não quero que você não me diga nada. É uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo que eu gosto e tem intimidade, né? Que eu não quero que você me diga nada, eu quero que você me mostre, sabe? Nossa, você nunca falou isso pra mim. Você não gosta de mim, não? Marco, por favor. Porque é verdade, gente. Porque, assim, falar é tão simples. Assim, é impressionante ver como a gente... Eu sou totalmente culpado no que eu vou dizer agora. Quando a gente... A gente se sente feliz de pensar que a gente sabe a resposta. Então, por exemplo, é só estudar. Olha aí, porra, acabou minha vida, tô feliz. Né? Só que você vai estudar, mesmo. Assim, quantas horas por dia? Outra coisa, eu descobri como resolver meu problema. Que ótimo. Tá, você vai resolver o seu problema? Sabe? Então, duas coisas aquele sentimento que você tem de que algo na sua cabeça se tornou possível e aquilo te traz alegria, mas executar aquela tarefa é totalmente diferente. É aquela mesma questão de... Quando você pensa em, por exemplo, trabalhar numa Disney, vamos supor, todo mundo pensa, vou trabalhar na Disney, eu vou pro meu... Eu vou personalizar minha mesa, eu vou de patinete pro trabalho, vou levar meu bulldog. Aí eu fico pensando, será que você gosta da fantasia interna que você se conta de trabalhar na Disney? Ou de fato, na realidade, ir lá e sentar a bunda e fazer o que você precisa? Porque são coisas extremamente distintas. Então eu acho que muitas pessoas, elas são apaixonadas pela ideia de fazer algo, mas não de fato de executar aquilo. E eu acho que é aí que tá o problema. Uma falta de sinceridade interna, no sentido de você entender o que de fato faz o seu coração bater, o que faz sentido pra você no nível mais do âmago possível, sabe? Exatamente. Vou falar uma coisa meio polêmica agora. Polêmica! Olha a polêmica! Nossa senhora! Não é tanto assim. Não é tanto assim? Eu nunca fui muito fã daqueles... Todo mundo faz, eu também, até meio que recentemente eu pensei assim também, mas que nem vou fazer os 365 desenhos diários, vou fazer Inktober todo dia, sabe? Não, isso não pode falar não, Rafa, o Inktober patrocina a gente, desculpa. Desculpa então, cara, desculpa. Mas, tipo, eu acho muito estranho, assim, do que... Por que você tá falando que vai fazer um desenho a cada 365 dias? Isso não é uma coisa difícil, isso é uma coisa que você já deveria estar fazendo, sabe? Tipo, peraí, gente, desculpa. Se você gosta mesmo, você não tem... Olha, como eu sou esforçado pra fazer uma coisa que eu gosto já de fazer, então não fala isso, faz, sabe? Gente, dá um segundo. Eu tenho uma opinião um pouco, talvez, diversa, Rafa. Eu acho que polêmica. Isso serve... Olha aqui, Rafael. Olha aqui. Eu acho que isso, algumas pessoas, elas têm um pouco daquela necessidade de ter a cenoura na frente, assim, sabe? Pra você correr atrás. Então isso serve mesmo como... claro. E aí, isso serve um pouco como estímulo pra você acordar no outro dia e ter aquele sangue pulsando mais forte. Você falando, meu Deus, eu preciso fazer, sabe? Felizmente, você, Rafael... Você consegue fazer sem escrever 365, entendeu? Ele faz 365 a vida dele é o 365. Você, Rafael, você come esquetes diários no café da manhã. Pra mim é um esforço hercúleo ter que produzir. Palavra bonita. Hercúleo. Produzir um sketch diário, pra mim, é realmente difícil, assim. Eu não faço o desafio 365 dias, mas eu entendo muito quem faça, porque provavelmente essa pessoa é parecida comigo nesse sentido, cara, que é difícil. É difícil. Mas, vou falar uma coisa. O que você quer provar fazendo isso? Porque se você não tá focado em aprender coisas específicas nesse processo, qual que é o propósito? O que você quer provar? Você quer mostrar que você é o quê? Que você fez o desafio 365 ou que você quer ser um artista melhor? Exato. Acho que os dois, né? O desafio é uma desculpa. Será?
Não, se você quer ser um artista melhor, você vai fazer o 365 vezes 10. Porque não é uma coisa que fiz 365, acabou, sou um bom artista agora. Não, tipo, você vai ter que fazer isso pro resto da sua vida. Eu não sei. Eu gosto da ideia de pensar que a pessoa vai voltar no primeiro dia e vai ver a evolução dela. Eu entendo o que você tá falando, Rafa. Mas eu também entendo muito, assim, as pessoas que fazem esses desafios, se colocam essas limitações, né? Porque elas usam isso como estímulo, sabe? Cara, mas eu acho que tem um aspecto muito negativo aí, que a pessoa se cobra a fazer um todo dia, isso se torna um job, ela esquece de se divertir, porque se ela falhar, ela vai sentir um fracasso. Então, ela tira a diversão da equação, muitas vezes ela vai tirar o aprendizado da equação, e ela vai falar o seguinte, eu tenho que entregar. Então, outra coisa, você pega o 365 e compara com o primeiro, se forem assuntos totalmente não relacionados... O que você vai aprender, sinceramente? Lógico, você vai ver, meu traço melhorou, talvez aqui. Se você tiver a capacidade de se divertir no processo, de realmente buscar aprender com esse processo, o que pode acontecer é se tornar um grande fardo pra você, e você fazer porque você precisa e não porque você quer. Lógico que você precisa. Que você gosta, mas eu sou da opinião, assim, que as pessoas precisam se colocar em movimentos. E qualquer... Movimentos não. Se colocar em movimento. Então, na minha opinião, assim, qualquer desculpa que sirva pra pessoa se colocar em movimento já é válida, sabe? Pelos motivos certos. Ué, mas ela tá desenhando. Pelos motivos certos. É isso que importa. Ela tá desenhando, mas com que propósito? Ela tá desenhando mas isso com é o propósito individual. de aprender mais? Eu tenho amigos que fazem o desafio 365 dias e eles usam todos os dias pra fazer estudos relacionados ao que eles querem melhorar, entende? Então aí sim, aí faz todo sentido. Não, mas ele não tá simplesmente estudando? Sim, é o que eu tô falando. Então eles usam esses desafios como força motriz pra continuar e que no outro dia ele acorde e continue produzindo, sabe? Se coloque em movimento. Eu acho isso muito válido, pô. Não, eu entendo, tipo, é só uma coisa mínima, assim, eu não me importo muito, assim, claro que tem espaço pra todo mundo, mas que nem... Tem bastante pessoas, quando eu tenho feito bastante caneta, eu recebo, você tá se preparando pro Inktober? Inktober é minha vida, rapaz. Caneta, acorda. Tô me preparando pro Inktober desde que eu nasci. Eu não tô estudando, tipo, eu nasci caneta preparado. Só pra fazer um mês de desenho, sabe? Não, eu quero ser bom com caneta só. Eu entendi. É porque acabam... Mas o ser humano, ele é feito de eventos, né? Ele gosta de ter milestones, isso é importante pra gente. A gente funciona muito bem através disso. Imagina, por exemplo, um ônibus. Vamos supor que você quer ir pra cidade de Piraporinha do Tempo Bom, ok? O ônibus, ele vai sair às 3 horas. Ele não vai falar, quando você chegar eu vou. A gente precisa criar essa questão de eminência na nossa vida. A gente precisa entender, olha... Exato. Exatamente isso que eu falei. Né? Por que você discordou de mim? Exatamente o que eu tô falando. Não, mas... Só porque eu não falei milestone? Não, pera aí. Exatamente, você não usou palavras legais, tá bom? Nossa, eu joguei uma fagulha ali e vocês estão brigando agora. Não. Rafael, você dá licença que eu preciso conversar com o Marco agora, tá bom? Desculpa, Marco, é o seguinte, né? Felizmente, nós respeitamos a opinião ali. Eu acho que a gente precisa ter eminência, mas a gente precisa ter eminências intencionais. Eminências com intencionalidade, ok? Então, não é só ter eminência for the sake of ter eminência, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, vou fazer os 365 dias? Cara, você devia fazer, que nem eu concordo com o Rafa, 365 vezes 10. Mas já que eu tô fazendo 365, o que eu quero alcançar com isso? Essa é a questão. Qual o objetivo? Ter isso em mente. É a diferença de doodle e sketch, né? Obrigado. Você passar o lápis no papel com intenção ou sem intenção. Você vai fazer só um rabisquinho redondo ou você vai realmente tentar aprender alguma coisa com aquilo que você tá fazendo, né? Exatamente. É exatamente isso que eu quis dizer. Perfeito. Vem cá, me dá um abraço. Vamos se reconciliar. Desculpa, Marco. Como é que é? Dá o dedinho aqui. Dá o dedinho, Marco. Viu, Rafa? O que você causou aqui? Marco, você viu que o Rafa é sementinha do mal, você viu o que ele fez? É meus planos. O Rafa tá acostumado a ouvir Joe Rogan. Ele quer... Ele quer briga. Polêmica. Quer guerra? Teoria da conspiração. Vou falar agora o próximo assunto. Teoria da conspiração. World Trade Center.
Foi implodido. Em quantos anos você acha que os alienígenas vão se apresentar pra Terra? Não, cara, isso é fichinha, não. Tipo, a Terra não é um globo, cara. Ô, chute no saco de Copérnico. Eu não pensei isso. Rafa, é o seguinte, a gente gosta de abrir um espaço aqui para as pessoas darem uma mensagem do He-Man, não é? A gente adora... A nossa mensagem favorita até agora é da Dani, né, Marco? Eu não lembro o que foi. A Dani fala... A mensagem dela foi, estuda. O Rafa é muito parecido com a Dani, por sinal, cara. A minha frase é uma frase original, cara. Tipo, tem até trademarking já, copyright, eu já fiz o processo no Serasa, whatever. No Serasa. Just do it. No Serasa, o cara manja muito. Cadastrei minha frase no Serasa, você vê que esse cara manja. Cadastrou errado, viu? Vai ver isso aí antes. Como artista eu sei falar muito bem. Just do it. Eu tenho que fazer esse sketch, mas eu tenho... Não, just do it, man. Apenas faça. Olha aí. Não tem mais nada, tipo, só faça isso. Só. Olha aí, Rafa. Pesado, hein? Se não fosse essa frase, seria só o gif ali do Tim and Eric, né? Não quer fazer? Ok. Você tá ligado que, tipo, você vai ter que colocar essa referência no final, né? Tipo, não, vai ficar Vou pôr no post, vou achar o gif, vou pôr no post aí pra... A gente vai colocar. Pra que as pessoas entendam o que a gente Cara, tá falando. na verdade, ia ser complicado, mas se desse pra colocar como cover do podcast, seria maneiro, hein? Rafa, qual que você acha? Vou te fazer uma pergunta meio difícil, tá? Mas qual que você acha que é a desculpa que os artistas mais usam pra não fazer o que tem que fazer? Medo de errar. Medo de errar. A desculpa é medo de errar. Ou você gastar tempo e você perceber que aquilo é muito difícil, que vai levar muito tempo e que você, sei lá, não tem paciência ou você não quer gastar tanto tempo assim. Guilty. Então, medo de errar. Que é todos nós, né, cara? Quem não quer ser perfeito aos olhos dos outros, né? Quem não quer ser perfeito? É que nem a história de Aquiles, né? Que inclusive o Lois C.K. conta, né, Marco? Que a mãe de Aquiles coloca Aquiles na água, né? Uma água sagrada onde ele se protege inteiramente. Só que ela segurou Aquiles pelo calcanhar, né? Então, quando ele tirou da água, o calcanhar não foi protegido pela água. Então, ele era invencível em todos os lugares, menos no calcanhar, né? E eu acho que todo artista tem um pouco disso. Eu acho que o medo de errar, com certeza, é um deles, né? A gente quer parecer perfeito, a gente quer parecer invencível. Mas, enquanto a gente não abrir mão do nosso ego nesse aspecto, a gente não vai conseguir progredir, não é verdade? Olha aí. O que foi? 1h30 de tapa na cara. Doeu aí? Nossa, não, 1h30 de tapa na cara. Se quer fazer Joe Rogan, vamos para as 3 então já. 4 horas de podcast.